Seja muito bem-vindo ao podcast Reprogramação Mental Sistêmica, um espaço para você se reconectar à sua essência, transformar bloqueios em força e reprogramar a sua mente com facilidade, amor e consciência. Hoje vamos falar sobre algo que você não vê, mas que você sente. O sangramento invisível das feridas da nossa alma. Vamos à reflexão então. Quando temos uma ferida no corpo, nós sabemos exatamente onde está o machucado. Nós podemos ver esse corte, essa ferida, tocar, limpar, cuidar. A dor ela é concreta e palpável. Eu vejo e sei de onde veio e como cuidar. Mas e quando a ferida não está na nossa pele, na parte física, mas sim na nossa alma, no nosso campo emocional? O que fazemos quando o sangramento é invisível? Porém, apesar de ser invisível, nos faz reagir de maneira intensa aos estímulos que recebe externamente. E quando o olhar, quando uma palavra ou até mesmo o silêncio do outro nos fere de um jeito que a gente não consegue explicar, que sai totalmente do nosso controle? Isso tudo reflete as nossas feridas emocionais, que são traumas e memórias traumáticas que nós não vemos, mas sentimos todos os dias. Elas estão armazenadas em camadas profundas da nossa psique e elas estão o tempo todo moldando a forma como a gente reage ao mundo, a forma como a gente percebe o mundo e também como a gente percebe o nosso próprio valor, a nós mesmos. Mas o que são essas tais memórias traumáticas e onde elas ficam armazenadas? Vamos primeiro entender teoricamente o que isso quer dizer, o que isso significa, porque se eu não conheço, lembra do método CRA, se eu não conheço o que está atuando, eu não posso reconhecer e não posso agir, então eu fico travado e fico apenas reagindo. Vocês vão entender ao longo do podcast como que as memórias surgem e o que são elas. Segundo a neurociência e a psicologia e pensamento sistêmico, nós explicamos essas memórias de várias formas e elas podem estar armazenadas em diversos níveis de consciência. Para compreender isso, é preciso aprofundar um pouco mais. Então, como que são esses níveis de consciência? Eu dividi aqui em 4 níveis de consciência para a gente aprofundar um pouquinho. Primeiro nível de consciência, o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo ele manifesta dores da alma, então, através de dores crônicas, tensões musculares, doenças psicossomáticas, autoimunes, todo tipo de sintoma, dores, né? O corpo ele traz uma mensagem através dos sintomas. Dizemos no pensamento sistêmico que ao invés de reagir ao sintoma, nós precisamos olhar profundamente, acolher e compreender qual é a mensagem que ele traz. Para nós, da sistêmica, né, para os despertos de plantão, não é nenhuma novidade que o corpo fala. E nós utilizamos das leituras que estão disponíveis do corpo para poder identificar o que pode ser que ele está querendo nos trazer. Então, uma dessas manifestações, um dos níveis de consciência é a parte física. É a parte que a gente vê, mas nem sempre o que a gente vê no físico vem apenas do físico. Geralmente é algo que está sendo somatizado. Por isso que falamos de doenças psicossomáticas que vêm da psique e somatizam no nosso corpo, ok? Segundo nível de consciência, no nosso inconsciente pessoal. Essas memórias traumáticas ficam registradas como se fossem gatilhos emocionais, medos inexplicáveis e padrões de comportamentos e de hábitos muitas vezes destrutivos que nós não conseguimos mudar. Tem a ver com a nossa vivência pessoal e está mais diretamente conectada às vivências desde a pré-concepção, antes mesmo de estarmos conectados no ventre de nossa mãe, especialmente até os primeiros 7 anos de vida, que é essa parte que Jung chamava de inconsciente
pessoal conectado à parte da criança ferida, né? Nós temos a criança ferida, que traz essas memórias traumáticas, e temos a criança luz, a criança que traz as memórias de autenticidade, alegria, criatividade, e a parte sombra fica nas memórias traumáticas, tá? Criança luz, criança sombra, todos nós temos esses dois arquétipos atuando em nós, e eles estão conectados ao nosso inconsciente pessoal, a nossa biografia, a nossa história pessoal. Esse é o segundo nível. No terceiro nível, nós vamos para o nível familiar e transgeracional. Aqui, nós já falamos sobre o campo morfogenético da família, especificamente estudado dentro dos fenômenos e dos campos das constelações familiares. Aqui estão ecoando os traumas que nós herdamos da ancestralidade. Então, nem sempre nós acessamos situações e percepções somente nossas, da nossa vivência, mas também ecoam traumas herdados, histórias de exclusões, dores que não vivemos, mas por amor, inconscientemente, carregamos ao sistema por condições de pertencimento e por todo o aparato que nós já conhecemos das constelações e de como atuam as dinâmicas inconscientes quando estamos em desordem com as ordens do amor. Então, quando não respeitamos ou quando a nossa ancestralidade, por algum motivo, não respeitou a ordem do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber, nós ficamos com registros traumáticos pendentes na árvore genealógica e vão sendo herdados por quem vem depois. Nosso papel, o seu papel, né? Se você está ouvindo esse episódio atentamente até aqui, é porque você é a chave que pode mudar esse padrão do inconsciente familiar e transgeracional, ok? Através da sabedoria, da inteligência, das constelações familiares e do pensamento sistêmico, nós podemos harmonizar, se harmonizarmos, né, com as ordens do amor e assim nós podemos propagar uma nova consciência para quem veio antes e para quem virá depois de nós. A partir de nós, nós temos a chave, tá bom? Convite para você aprofundar um pouco mais naquilo que você não conhece sobre você mesmo, mas que está dominando as suas reações e você já vai entender como isso acontece. No quarto nível de consciência, nós temos o inconsciente coletivo. O coletivo, ele vai além do familiar, ele reflete dores universais, arquétipos do campo coletivo da humanidade. Por exemplo, como arquétipos de rejeição, de pertencimento, de transformação. Então, o que tudo isso significa? Aqui eu falei de 4, no corpo físico, no inconsciente pessoal, no inconsciente familiar transgeracional e no campo coletivo da humanidade. Isso significa que muitas das nossas reações que nós temos hoje aos eventos, elas não pertencem necessariamente apenas ao momento presente. Na realidade, elas são fragmentos de uma história muito maior, aonde partes de nós que clamam ali por reconhecimento, por cura, por inclusão, por pertencimento, estão se manifestando através de sintomas, dificuldades, desafios, problemas com dinheiro, nas relações, enfim, na saúde de diversas formas. Vou contar agora uma experiência minha, pessoal, de uma constelação onde eu fui constelada. Eu tinha muitas questões e um medo de não ser vista. E quando eu era vista, porque as pessoas não estão acostumadas com o diferente, e se você não sabe, se você não conhece a minha história, convido você a conhecer o Fabrício Oliveira Terapias no Instagram, para você conhecer um pouco mais sobre mim. Eu estou cadeirante há 4 anos, eu nasci com uma deficiência congênita, e isso sempre mudou a forma como eu me relacionei com o mundo. Eu sei exatamente o que é carregar uma dor invisível. Recentemente, então, eu fiz uma constelação e o tema central era não me sinto vista. E isso estava se refletindo nas minhas relações com a minha parte social e também com os meus clientes. Porque o que acontecia? Os clientes chegavam, eles falavam comigo, mas não fechavam, eles iam embora muitas vezes. E eu ficava com essa sensação de que eu não estava sendo vista ou de que o meu valor não estava sendo suficientemente reconhecido.
E ali, diante daquele campo de consciência que se abriu durante a constelação, eu compreendi perfeitamente que esse medo de ser vista estava intimamente conectado a uma não aceitação inconsciente que eu tinha com o meu próprio corpo. Exatamente. Sempre foi uma questão, e eu acho que essa é uma questão com todos que são humanos, né, e buscam um lugar de pertencimento, especialmente pessoas com deficiência que têm ali o seu corpo físico de uma forma, né, numa forma que ela difere da maioria. Então eu inconscientemente negava essa parte, eu queria me esconder e eu achava que se eu ocupasse algum espaço eu estaria incomodando ou atrapalhando as pessoas por conta dos olhares que eu sempre recebi, sempre me incomodou muito, 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 muito. E apesar de não se sentir vista, eu me sentia vista de uma forma que era deturpada. E isso me incomodava bastante. Então era uma dualidade muito grande dentro de mim. Mas o que eu percebi também durante a constelação é que isso não era apenas uma percepção exclusiva minha. Era também parte de uma memória traumática, também da minha infância, mas algo que transcendia a minha existência individual. Porque eu percebi que era também, além de um eco individual, era um eco de todos aqueles que, por não estarem dentro de um padrão exigido, né, foram julgados. Né, um padrão estético, especialmente, um padrão de corpo, um padrão de normalidade, entre aspas, aqui. Né, um corpo funcional, um corpo normal, de uma pessoa que fica em pé, de que anda. Então, tinha algo ali por trás, né, uma energia estagnada. Então, muitas pessoas com deficiência foram julgadas, foram preteridas, foram excluídas, foram escondidas por conta da sua forma, por conta do julgamento, por conta, muitas vezes, até de uma falsa sensação de estar protegendo aquela pessoa de passar por vexames e frustrações por conta dos olhares. E eu compreendo perfeitamente isso. Mas ao esconder o diferente, a gente acaba excluindo. Então veio a grande revelação, a grande sacada, a grande virada de chave. E mais uma vez eu compreendi que o meu corpo é um mapa das memórias que são invisíveis aos olhos, mas que são latentes na alma. E que ao honrar o meu corpo do jeito que ele era, sem julgamentos, sem querer mudar, sem querer ser diferente, sem querer andar, né? Eu abria então caminho para a cura dentro de mim, mas não só dentro de mim, dentro da minha ancestralidade e dentro desse sistema grande de pessoas com deficiência que se sentiam julgadas também. E foi ali que eu compreendi perfeitamente que a minha presença é a maior reparação que a gente busca. Então, estar presente, dentro, ocupar os espaços que me são cabíveis dentro da sociedade, fazer o que eu gosto, buscar ser vista é a reparação que a gente tanto busca e que, ocupando meu espaço, meu lugar de força e vivendo a minha vida com coragem, né, com audácia, com força, com motivação. Eu estou dizendo a todos que vieram antes de mim e a todos que virão depois em alta função, exatamente assim, abre aspas, independentemente do que fomos ou do que nos ensinaram a ser um dia, nós podemos finalmente ser quem realmente somos, plenas, completas e dignas de ocupar o nosso lugar nesse mundo e fazer brilhar a nossa estrela. E foi assim, fechando aspas, que eu deixei, né, de ser invisível, de que as coisas começaram a fluir mais, e eu entendi que quando eu me mostro para o mundo, não é apenas um ato de coragem, mas um ato também de libertação da minha essência e além da forma, além do corpo humano, para além do ego, mas enxergar em essência, ser enxergada em essência. E engraçado é que eu vinha resistindo há muito tempo, né, aos estímulos que a espiritualidade vinha me dando de aparecer mais, né? E porque quando eu comecei com o meu serviço com as constelações, eu não tinha intenção, né, quando eu comecei a fazer a formação, de ser consteladora. Na realidade, a minha intenção sempre foi a minha própria cura.
né? Meu autodesenvolvimento. Então, para quem não sabe, eu descobri a constelação ainda dentro da faculdade de Direito, e eu me envolvi tanto com a teoria e com a filosofia e com a forma de ver a vida através. Foi tão libertador, né? Incluir essas práticas, essa postura, esse alinhamento com a ordem divina, com a ordem das coisas, com as leis universais, que regem as relações, que eu, no final da faculdade de Direito, a qual me formei em 2019, o tema do meu TCC, né, que é o tema de conclusão de curso da faculdade, que é um artigo científico que a gente precisa entregar no final do curso, teve como título Constelação Familiar como meio alternativo de solução de conflitos dentro do judiciário. Por quê? Porque eu compreendi profundamente na minha alma que a justiça que eu buscava, ela vinha de uma ferida, de não ser vista também, de achar injusto ser julgado pela forma e sem querer, para não sofrer a dor da injustiça, né, de ser julgado pela forma, que é o que acontece em muito quando nós nos expomos em público, né, quando a gente sai, quase que um evento, pessoas com deficiência na rua, pode reparar, são pouquíssimas, mesmo você pode lembrar do seu tempo de escola, quantas pessoas com deficiência tinham na sua sala, na sua escola. É só voltarmos um pouquinho para ver que realmente, de fato, não tivemos muito contato e são milhões de pessoas com deficiência e todos os anos aumentam ainda mais. No caso, eu nasci com deficiência, mas muitas pessoas tornam-se pessoas com deficiência por conta de acidentes e outras coisas mais que acontecem, e isso tudo não é aleatório. É aí que está. Muitas vezes são memórias traumáticas em ação. Vou contar para vocês agora, para poder ilustrar um pouco de como que os traumas emergem no nosso cotidiano. O caso da parede verde, quando o corpo lembra aquilo que a mente já esqueceu. Então, o trauma, ele acontece assim, muitas vezes de forma implícita. São as memórias traumáticas que a neurociência traz como memórias implícitas. Então, o corpo lembra e reage, mas a mente não necessariamente consegue ligar o fato ao evento. Então, vou compartilhar uma experiência real e bem transformadora que aconteceu durante uma sessão de terapia sistêmica. Eu estava atendendo um cliente que buscava uma terapia de casal. E ele e a esposa começaram a discutir muito nos últimos tempos. E dois detalhes importantes que eu perguntei quando começou as discussões, porque, segundo ele, até então era aquele casal de lua de mel ainda, mesmo com muitos anos, já tinham mais de 5 anos de relacionamento. E tudo começou após a sua mudança para uma casa nova e o nascimento do primeiro filho. Dois eventos importantes. O conflito, a priori, parecia surgir assim, do nada. Ele não entendia por que ele ficava agindo de maneira tão agressiva. De repente, ele começou a ficar agressivo. Mesmo ele tendo feito uma promessa interna para ele mesmo, que ele jamais repetiria os comportamentos do pai. Então, 30 aqui, mudança de casa, o nascimento do primeiro filho, e ele prometeu para si mesmo internamente que ele jamais repetiria os comportamentos do pai. 3 pontos importantes aqui. O que aconteceu? Dentro da terapia sistêmica, a gente faz o acesso ao campo morfogenético para poder identificar, né, ou pelo menos identificar, fazer um diagnóstico do que pode estar ali por trás atuando, além dos olhos físicos, além do conflito, além da aparência, além do que está se apresentando. Então, quando eu fiz o acesso, eu vi uma imagem, só que eu só via uma parede verde, ouvia alguns gritos e o meu corpo começou a acelerar o coração, tive uma aceleração cardíaca. E quando eu acessei, né, o campo morfogenético dentro das constelações, ele se manifesta através de sons, cheiros, imagens, então de várias formas, você pode ver algumas coisas. Então, para quem se aprofunda na leitura de campo, pode de várias formas trazer essa informação. E é isso, eu não entendi o que significava, o que eu estava sentindo e vendo,
Mas eu verbalizei para ele, ainda com os olhos fechados, eu falei para o cliente o que eu estava visualizando. A parede verde, os sons de grito, de briga, parecia briga, discussão, não sei, não consegui definir, só que estava meio longe assim, e o meu corpo naquela aceleração. Aí eu falei pra ele, olha, eu só tô sentindo isso, isso, isso. E aí, quando eu terminei de falar o que eu tava sentindo, ele desabou, chorar, desabou em lágrimas, e falando assim, depois de um tempo, né, que ele chorou, 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 daí ele falou assim, meu pai e minha mãe bebiam muito, brigavam muito. E quando eu era bebê, eu ficava no berço e a única coisa que eu via era a parede, e a parede era verde. E ali pairou um silêncio em mim, porque eu estava acessando a memória traumática do bebê interno dele. E ali eu fiz todo o trabalho, né, de liberação, de ressignificação, trabalhei essas memórias, encaminhei os fractais desse bebê que estavam desalinhados, né, ainda em sofrimento, que estavam trazendo até sintomas de ansiedade para a vida dele, atualmente, essa agressividade, porque ele era a própria mãe ali, né, o bebê, ele é indiferenciado da mãe, então ele não sabe o que é a mãe e o que é ele, então ele e a mãe são a mesma coisa. Então ele sentia muita raiva do pai também, teve muitas dificuldades com o pai ao longo dos tempos. E ele fez a promessa, quando criança, que ele jamais trataria a esposa como pai. O que ele estava fazendo? Repetindo, sendo agressivo com a esposa. Por quê? Porque ele queria? Não. Por quê? Primeiro, aqui existem várias camadas que a gente pode explorar, mas uma delas é tomar os pais como eles são, sem julgamento. Quando eu julgo e quero fazer muito diferente, eu acabo repetindo. Isso chama emaranhamento, né? Isso o Bert explica muito bem nos livros dele. E aí, veja só, como que o trauma dele estava se manifestando? Por que ele reagia de forma agressiva? A casa nova que ele estava morando, lembra que eu falei que ele tinha mudado? A casa nova dele tinha paredes, em alguns tons da parede, não toda, mas tinha alguns tons de verde, especialmente no quarto do bebê. O bebê recém-nascido chora, especialmente ele chorava à noite. E muitas vezes ele ia lá cuidar do bebê, então ele estava no ambiente onde tinha choro de criança, ele estava vivendo uma separação ali momentânea da esposa por conta da mulher no puerpério, né? O casal não está ali tão conectado, ela está conectada com o bebê, então estava passando por uma crise do casal também. Aí vai juntando, né? A parede verde, o bebê, o choro do bebê à noite, o matrimônio em crise, e todo aquele ambiente reproduzia exatamente a memória traumática da infância dele. Eram os gatilhos. E aí, o corpo dele, né, não estava apenas lembrando, né, não era só uma visão, ele estava revivendo aquilo internamente, mas de forma muito inconsciente. Mas por que isso acontece? Como que isso acontece? Por que o nosso cérebro reage assim? Como que eu acesso esses gatilhos e por que isso me influencia na minha reação? Por que ele ficou agressivo? Vou contar uma metáfora para você. Para a gente poder compreender como que reagimos aos estímulos que recebemos dos gatilhos traumáticos, eu vou contar a metáfora da luz alta nos olhos. Imagina o seguinte, fecha os olhos um pouquinho, imagina que você está dirigindo à noite o seu carro. E de repente, do outro lado, na outra direção oposta, vem um carro maior que o seu e liga o farol bem alto na sua cara, assim, expande aquela luz enorme. O que você faz instantaneamente? Qual é a primeira reação automática que o seu corpo faz quando você recebe um jato de luz nos seus olhos, diretamente nos seus olhos? Imediatamente as pupilas se fecham, seus olhos se fecham de forma automática. Você vai desviar o olhar, virar a cabeça, né? Você reage antes mesmo de pensar. Você não pensa para fechar os olhos e virar a cabeça, você primeiro reage, depois que vem o pensamento. Exatamente assim que é essa reação automática quando a gente acessa um gatilho. E é exatamente assim que esses gatilhos emocionais funcionam. É por isso que não basta a gente apenas se esforçar para fazer a mudança. Por quê? Porque a resposta traumática ela não é uma escolha que é racional. Eu não consigo pensar primeiro, eu reajo primeiro. É uma reação do sistema nervoso, é uma programação de reação automática. A mesma coisa de pegar um garfo ou uma ponta de faca e furar sua perna ou furar o seu braço. O teu braço vai se levantar, vai reagir antes de você pensar.
passado, mas o seu corpo já reagiu. E é exatamente assim que acontece. Não tem uma escolha racional. É o próprio sistema que reage, tá? E agora? Ferrou, né? Qual que é a solução para tudo isso? A solução para tudo isso, primeiro, você precisa conhecer que isso está acontecendo. Saber o que está atuando por trás ali, né, do seu corpo. Qual é o software, né? Qual é a programação. Depois de saber, você precisa reprogramar tudo isso para poder responder de uma forma mais consciente, né? Mais conectada com a realidade, não de forma automática, reagindo ao passado. Porque para nossa mente, presente, passado e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que fizemos com esse cliente. Então, nosso primeiro passo, nós modificamos os estímulos, pedi para ele pintar a parede de uma cor diferente que ele gostasse. Depois ele continuou a terapia sistêmica para retirar outras camadas dessas partes que estavam ali desalinhadas. E depois fizemos a reprogramação mental e sistêmica para criar ali novas trilhas neurais para ele parar de reagir daquele jeito. Certo? Espero que esse conhecimento traga luz para você, traga luz para suas reações, para você compreender que muitas vezes o que o outro fala, o que o outro faz, nem sempre como chega é sobre o outro, mas como você sente aquilo que o outro diz. Vamos a um exercício comigo? Feche seus olhos, descruze as pernas, descruze os braços e respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz, expanda seu peito, seu abdômen, um ar bem grandão e depois solta pela boca. Devagar, amorosamente, vai trazendo o seu corpo para o momento presente, a sua consciência para o momento presente. Perceba onde o seu corpo tem tensão, onde ele está tenso, onde está dolorido. Vai levando uma consciência amorosa de relaxamento. E como se fosse possível, imagine-se caminhando agora por um longo corredor, cheio de portas. E você sabe que por trás de cada porta dessas aí há uma memória do seu passado, mesmo que você não se recorde de forma consciente. Agora escolha uma porta específica, alguma que te chama a atenção. Fique em frente a ela e perceba o seu desconforto diante dela. Ela representa algo, alguém, uma situação, uma memória que te faz reagir de forma emocional, mas que você nunca soube exatamente o porquê. Vamos abrir essa porta? De forma gentil e amorosa, abra e verifique o que você vê. Quais são as imagens, as sensações, o que o seu corpo sente. Deixe que na sua tela mental surja sem julgamentos algo que precisa ser incluído, que precisa ser visto. Talvez seja uma cena da infância, talvez seja uma cena de pessoas que você não conhece, mas por algum motivo isso está ressoando no seu campo. Pode ser que você esteja acessando algo da sua ancestralidade, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Visualize sem querer modificar ou sem querer entender. Somente deixe florescer o que está aí, enraizado no seu inconsciente. Depois que você perceber toda a cena, todas as sensações, se vier um choro, deixe vir. E agora é como se fosse possível, visualize uma grande luz dourada saindo do seu coração e vai envolvendo você, toda essa cena, toda essa memória, as pessoas, essa situação. E amorosamente, olhando para isso tudo, envolvido nessa luz dourada, diga internamente, em voz alta ou apenas no pensamento, para esta memória.
Eu vejo você. Eu reconheço a sua dor. Obrigada por tudo até aqui. Agora, me declaro livre para seguir em paz. Respire fundo. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair. Faça uma breve reverência para tudo isso, agradecendo tudo como foi e dizendo sim. Sim, sim para tudo como foi, sem querer mudar. Sim para tudo como está sendo, sem querer reagir. Sim para tudo como será, sem criar nenhuma expectativa. E sim para tudo como está sendo agora, que está te preparando para um novo capítulo. Imagine um grande sim entrando no topo da sua cabeça e se espalhando, junto com essa luz dourada, para todas essas imagens, sensações, memórias. Sim, 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 sim. Quando dizemos sim a tudo como foi, a tudo como é e a tudo como será, abrimos espaço porque saímos da resistência e assumimos a realidade, podemos de fato olhar aquilo que está nos guiando inconscientemente. Respira fundo, quando estiver pronta, aliviada, abra seus olhos, olhe pela janela, busque algo bonito que represente sua vida. É isso que nós fazemos dentro da reprogramação mental sistêmica e da terapia sistêmica semanal. As abordagens que eu trabalho podem te ajudar a ressignificar essas memórias, liberar os fractais que estão presos na dor, de liberar essas energias estagnadas em formas de pensamentos, sentimentos e emoções que não foram elaboradas quando você era criança, por falta de acolhimento, por falta de estrutura emocional. Curar essas feridas invisíveis e transformar a sua jornada é minha especialidade. Me conta aqui nos comentários o que você sentiu desse exercício. E se você desejar dar um próximo passo na sua jornada de cura, entre em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Agende a sua sessão, agende a sua terapia sistêmica semanal, ou sua terapia diagnóstico. Vem compreender profundamente o que sua alma quer dizer através dos seus desafios. E vamos juntos nessa jornada. Gratidão por você estar presente neste momento. Honre sua essência, confie no processo. E nos vemos no próximo episódio para seguir nossa jornada de cura e de recuperação. Gratidão.